Olá pessoal, meu nome é Franklin Weise, conhecido no ex-Twitter como Franquito, e vou falar sobre os descontos das aposentadorias do INSS. Um dos grandes escândalos do ano e, quiçá, da década. Acho que, como todo mundo aqui, eu fiquei inconformado quando eu soube disso, mas eu quis ir além daquilo que tinha sido apresentado para mim. Onde é que eu poderia encontrar mais? Afinal, quais eram as entidades envolvidas? Como que elas conseguiram atrair tantos aposentados? E quando começaram as contribuições, eu encontrei muita coisa no portal da Transparência do Governo Federal. Um usuário do Twitter gentilmente me ajudou a extrair os dados do portal da Transparência, algo que deveria ser um pouco mais fácil. O que é que os dados nos contam? Em 2014, havia 12 entidades cadastradas e elas recolhiam, em conjunto, mais de 50 milhões de reais por mês, tendo sempre à frente a Contag, a maior de todas, continua sendo a maior até hoje em dia. Isso se manteve mais ou menos até o início de 2018, quando algumas dessas entidades começaram a arrecadar mais, e chegou ao ponto de, no total, a arrecadação chegar a 90 milhões de reais por mês, no começo de 2019. E aí aconteceu algo inédito. 4 entidades foram descadastradas. Mas tem um detalhe, elas reapareceriam depois, 2 delas. Um pouco mais adiante, entre 2020 e 2022, foram cadastradas 8 entidades. Entre elas, pasmem, a Abra PPS, que tinha sido descredenciada em 2019. E elas passaram a recolher em conjunto 30 milhões de reais por mês no final de 2022 e no ano passado, estavam recolhendo mais de 140 milhões de reais por mês. E no terceiro grupo, eu coloquei as que começaram a arrecadar entre 2023 e 2025. Entre elas, vejam só, a APEM, uma daquelas que tinha sido descredenciada lá em 2019. E, em conjunto, elas chegaram a arrecadar mais de 130 milhões de reais por mês. Um parênteses importante que eu tenho que fazer aqui. Como ultimamente tudo é política, não necessariamente o que começou em 2023 é o que foi autorizado em 2023. Olhando aqui o intervalo entre a assinatura e o início das contribuições, tem vários casos aí de entidades que começaram a recolher em 2023, mas cujo acordo de cooperação técnica com o INSS já estava assinado desde 2022. Eu falei aqui das entidades novas, mas e aquelas entidades antigas, as lá de 2014, tradicionais? Como é que elas ficaram? Olhando na linha do tempo, entre 2014 e 2025, a gente vê que 3 delas tiveram um crescimento considerável. O Sindinap, o Sindiap e a Cobap. Então a gente já tem um bom panorama geral, né? Começou lá atrás com 12 entidades, recolhendo em torno de 50 milhões de reais por mês, e depois de 10 anos chegou em 37 entidades, recolhendo coisa de 300 milhões de reais por mês. Minhas conclusões. Antes de tudo, pelo portal da Transparência, eu não tenho como descobrir se o aumento no número de contribuintes ocorreu por qual forma ele ocorreu. Mas a gente sabe sim, isso é de conhecimento comum, que boa parte disso veio via fraudes, né, assinaturas falsas. Mas existe um outro meio que também consta lá nas investigações, que são os termos de adesão reais que foram conseguidos, por exemplo, quando o aposentado foi fazer o empréstimo consignado. E daí, ao mesmo tempo, ele foi coagido a assinar um termo de adesão com um determinado sindicato. Então, o aumento ele se deve tanto ao uso de meios ilegais, que são as assinaturas fraudadas, como também meios imorais, que são vendas casadas, vendas desonestas, né, quando o aposentado foi coagido àquilo. Algo que me deixou pasmo ao analisar o histórico foi constatar que das 37 entidades, só 5 não tiveram crescimento em comum nos últimos anos, entre elas a gigante Contag. Ou seja, a grande maioria se valeu de algum método escuso para aumentar os valores arrecadados, algo que muito me preocupa. Existe pressão para que as contribuições que estão congeladas desde maio último sejam retomadas. A sociedade não pode permitir que as entidades, que são a grande maioria, que se valeram de métodos escusos para aumentar o número de contribuintes, voltem a atuar. E uma ferramenta que nós, cidadãos comuns, temos para acompanhar isso é o portal da Transparência. Uma observação, caso você se interesse em saber mais, entre no site ou no aplicativo do Estadão, que nos infográficos que acompanham essa coluna você consegue ver todo o detalhamento. Obrigado e até a próxima!